Dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e morreu em 29 de setembro de 1908. Ele foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos e leitores um dos maiores, se não o maior, nome da literatura do Brasil. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos da sua época. Com a narração em primeira pessoa, a história é contada partindo de um narrador observador e protagonista, que conduz o leitor tendo em vista sua visão de mundo, seus sentimentos e o que ele pensa da vida. O livro já se mostra um pouco cínico, visto que a narração é feita em primeira pessoa e póstumamente, ou seja, o narrador se auto-intitula morto, um defunto, que apenas resolveu escrever suas memórias. Ao criar um narrador que resolve contar sua vida após morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira. Além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época, temos uma vida toda contada por alguém que não pertence mais a esse mundo. Com esse procedimento, o narrador consegue ficar além de nosso julgamento, e desse modo pode contar suas memórias da forma que melhor lhe convém. Mas como ele morreu e depois escreveu o livro? Fascinante, não? Mas não tão importante, pois para a narrativa, a introdução diz meio que tudo para o livro inteiro. Ao lermos a dedicatória, percebemos que ninguém é bom o suficiente aos olhos de Brás Cubas para merecer as suas memórias. O leitor é um amigo, então Brás Cubas sempre está conversando com a gente e contando suas histórias da sua vida no Rio de Janeiro. Histórias sobre seus amigos, sua família, seus desejos, suas amantes, suas aspirações e até mesmo suas desilusões. E sobre o tempo, é importante saber que a obra ela é apoiada em dois tempos diferentes, sendo um deles, o psicológico, que é por o autor já estar morto, ele, conta sua vida, de um novo ponto de vista, sem seguir uma ordem linear dos fatos. Como, por exemplo, a morte, que é contada antes do nascimento e dos fatos da vida. Ele trouxe, um modo muito mais modernista de escrita para essa obra. Por quê? Porque os leitores da época, eles eram muito acostumados com obras, de início, meio e fim. E com essa história que ele fala sobre a vida, já estando morto, ele muda esses padrões. Publicado em 1881, o livro aborda as experiências de um membro da elite brasileira do século XIX, Brás Cubas. Sendo interrompida diversas vezes por comentários do narrador, isso faz com que Brás Cubas se sinta muito mais próximo de nós, mostrando um lado totalmente diferente das outras literaturas. É o diferencial da obra, que está justamente nesses detalhes, pois, para os leitores mais atentos, talvez vocês tenham um pequeno choque. Como a obra está escrita em primeira pessoa, nós apenas conseguimos ver o lado do narrador. Sendo assim, a obra poderia ser conceituada como a história da elite brasileira do século XIX, onde o protagonista é apenas um representante. Lendo a introdução, já percebemos que esse livro trata-se meio que uma biografia de Brás Cubas, que teve uma vida repleta de caprichos, levando em conta sua posição social. E é natural que, ao escrever suas memórias, o livro siga esse mesmo caminho. Fato que, você que está me assistindo agora, ao ler esse livro, o mais importante não é apenas essas realizações ou não das vontades do personagem principal, mas é o direito de tê-las que está em pauta. Pois, nessa época, uma pequena parte da elite tinha acesso de almejar alguma coisa. O tom da narrativa é às vezes de humor, às vezes de autodepreciação e até um pouco sombrio, pois ele fala sobre as profundezas da vida, que só discutimos quando estamos mortos, pois a morte lhe dá o espaço da liberdade e talvez coragem para conseguir falar. É difícil colocar seus pensamentos em ordem e perceber o que realmente o autor quer falar, porque às vezes ele
se parece um pouco culpado e às vezes é até possível perceber um tom um pouco verdadeiro nele, com um pouco de verdade no fundo. Mas às vezes é totalmente o contrário, então é muito confuso. Pense comigo. Ressaltando novamente que o autor está morto, ele não tem muita esperança para um passado, porque agora mesmo já até terminou. Então, ele não se mostra muito esperançoso. Machado de Assis segue a corrente literária do realismo. Então, portanto, ele conta a vida de Brás Cubas e apresenta suas reflexões de um ponto de vista único e muito especial e particular, com uma narrativa caracterizada com um certo pessimismo, às vezes humor, como já falei anteriormente. É bem confuso entender o que o Brás Cubas está realmente tentando transmitir para você. Sobre os personagens, o livro ele é escrito em primeira pessoa, ou seja, o narrador ele que conta suas próprias memórias, suas próprias experiências e ele fica responsável de caracterizar os personagens. Então tudo que a gente sabe sobre os personagens é pelo ponto de vista dele. Sobre a Virgília, ela era o grande amor de Brás Cubas, ela era também sobrinha do ministro e o pai do protagonista no livro, ele via ela como uma grande oportunidade de ascensão para o filho no mundo da política. A Marcela, ela foi o amor da adolescência de Brás Cubas na história. A Eugênia, ela era conhecida como Flor da Moita, nas palavras de Brás no livro, e o protagonista, ele se interessa por ela, eles têm um breve romance, mas ele não se dispõe a levar pra frente tudo isso, porque ela era deficiente, como mais conhecida como coxa. Nhanloló, ela era a última chance que Brás Cubas tinha pra se casar. Ela era uma menina simples e tal, mas ela morre aos 19 anos por febre amarela. Lobo Neves, ele se casa com a Virgília e ele, era um personagem que tinha carreira política sólida na história. O Quincas Borba, ele era amigo de infância de Brás e ele cria o humanitinismo, que era a doutrina que o Brás, ele, acreditava. A Dona Plácida, ela era mãe da Virgília, representante da classe média na história e é quem leva uma vida de muito trabalho e sofrimento. O Prudêncio, ele era escravo de infância de Brás Cubas. No geral, os personagens da obra, eles eram basicamente compostos por membros da elite, mas no conto também há, um grande contraste com as figuras de menor voz social da época, que eram pertencentes à escravidão ou à classe média. E isso, ele dá um significado muito importante nas relações sociais entre as classes. A gente também tinha uma classe intermediária, que ela era conhecida como classe média, e ela era composta por pequenos comerciantes, funcionários públicos e outros servidores, que eram, dependentes dos favores realizados aos grandes privilegiados. Assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, além do seu enorme valor literário, ele também vai funcionar pra gente como uma forma de entendimento do aspecto social de nossas classes. Como se vai ver na caracterização de Dona Plácida e do negro Prudêncio. Considerações finais. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela foi uma obra que revolucionou o romance brasileiro. Ela tinha um cunho realista, mas sem aquelas características da crítica agressiva que a maioria dos escritores do realismo tinham. Ela foi, a força da obra do Machado tá na crítica sutil e na inteligência do autor, porque em Memórias Póstumas a crítica ela é feita focando na burguesia por dentro, ou seja, a escrita parte de um ponto de vista mais psicológico. Através disso, é possível fazer um combate ao romantismo em sua essência, através da idealização de um herói nacional e de uma identidade brasileira, como por exemplo na obra Iracema. Se no romance era característico ter uma dedicatória, em Memórias Póstumas a gente tem o narrador fazendo uma dedicatória ao verme, que era quem o havia corroído.
Outro ponto que pode ser citado como exemplo é a quantidade de capítulos. Se em um romance comum da época era normal ter por volta de 30 capítulos, em Memórias Póstumas a gente tinha cerca de 100 capítulos. Entre eles, muitos eram extremamente curtos e vazios. Então, para o leitor, era importante que ele prestasse muita atenção aos aspectos mais sutis. Alguns dos motivos pelo qual o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas irá te surpreender muito. Pode acreditar.